Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, espero que bem. A gente mudou um pouquinho o cenário da quinta-feira de novo, então vai se acostumando aí. O que eu queria compartilhar com vocês hoje está em Mateus, capítulo 8, versículo 18. Se você puder aí pegar a sua Bíblia, né, para a gente ler junto. Ou se você está anotando, anota aí para você meditar mais tarde. Mateus 8, 18. Vamos ler. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Vamos orar comigo rapidinho? Pai, nós te agradecemos por esta noite. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, reunidos, ó Pai, para adorar ao Senhor, para falar sobre o Senhor, ó Pai. E neste momento eu quero pedir que o Senhor me ajude, Deus, que o Teu Espírito Santo fale através de mim, que não seja aquilo que eu escrevi, Pai, porque o Senhor sabe que eu não tenho nada de mim para oferecer para esse povo. Não é a minha palavra que liberta, que traz cura, Senhor, mas é a Tua palavra, Pai. Então, que nesta noite, em nome de Jesus, a Tua palavra venha falar aos nossos corações, trazendo libertação, trazendo vida para as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, que o Senhor conduza, Pai, este culto, que tudo possa ser conforme, Deus, a Tua vontade, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então aqui, né, como a Má compartilhou com a gente quinta-feira passada, a gente está lendo, né? A gente começou a ler o Novo Testamento. E quando eu estava passando aqui por Mateus, eu fiz um devocional em cima desse texto. E eu queria compartilhar com vocês essa noite. Amém? Então é um devocional que eu estou compartilhando, algo que o Senhor falou comigo, ao meu coração, e eu quis compartilhar com vocês. Então, aqui, Mateus, a gente já conhece, mais ou menos, mas vamos dar uma recapitulada, né? Vamos falar um pouco do contexto. No capítulo 5, 6 e 7, Jesus dá o Sermão do Monte, né? Dos textos mais conhecidos de Jesus, onde ele ensina todo o pilar do reino, do evangelho, no capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 5 fala muito das bem-aventuranças, a gente já compartilhou várias vezes aqui na igreja, né, com vocês, sobre as bem-aventuranças. No final do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, se você estiver com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada aí comigo, vamos só bater o olho assim. A gente vê aqui no final do capítulo 5 que Jesus já começa a falar algumas coisas com a gente, coisas que às vezes estão dentro do nosso coração, ídolos dentro do nosso coração. Jesus já começa, né, a colocar por terra. Ele fala aqui sobre o adultério, juramentos, vingança, fala sobre a importância do amor ao próximo, fala sobre prática de justiça, fala como se deve orar, como jejuar, fala das luzes e trevas. Jesus, depois das bem-aventuranças, ele vem só mostrando para a gente um pouco de como a gente tem que ser, da nossa conduta, um pouco do que nós precisamos fazer, né, para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. E aqui, entrando no capítulo 8, que foi onde a gente leu, Jesus volta a fazer curas e milagres, né? Quando Jesus começa a fazer o Sermão do Monte, ele dá uma pausa, né? Ali ele só está explicando, falando do reino. E aqui no capítulo 8, ou aqui no título da minha Bíblia está escrito assim, a cura de um leproso. Então, começa já o capítulo Jesus voltando a fazer curas e milagres. E aqui no versículo 18 que a gente leu, é engraçado que Jesus percebe que tem muitas pessoas ali. E eu li numa outra versão que Jesus fala que ele percebe que tem muitos curiosos ali naquele lugar, né?
A gente sabe que por onde Jesus ia, ele arrastava multidões, ele levava muitas pessoas, né, para ouvi-lo, para saber quem ele era, até para ser curado, para ver os milagres, né? E ali Jesus, aqui no versículo 18, começa dizendo: vendo Jesus muita gente ao seu redor, numa outra versão, né, para quem conhece a versão A Mensagem, fala que tinha muitos curiosos ali, né, naquela multidão, e Jesus enxerga eles e decide passar para outra margem. Jesus decide mudar um pouco o caminho. E ali, no versículo 19, a gente vê que chega um escriba, né? A gente já sabe que é um escriba, é um doutor da lei, eram pessoas que conheciam, né, já a palavra de Deus, que eram doutores, que praticavam, né, a palavra de Deus naquela época, exercia essa autoridade em cima das pessoas, né? Ele chega diante de Jesus e ele fala para Jesus, ó, mestre, seguir-te-ei para onde quer que for. Jesus não perguntou nada, Jesus não pediu nada, ele simplesmente chegou até Jesus e falou que ele queria seguir Jesus para onde Jesus fosse. E o engraçado é que Jesus ele já dá um alerta para ele, já fala assim para ele, olha, tudo bem, mas as aves têm seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Né, Jesus estava mostrando para ele que a curiosidade dele não era suficiente para mantê-lo na caminhada com Jesus. Né? O que ia manter ele com Jesus era a fé, a dependência, né, crer que Jesus era o Filho de Deus, não só a curiosidade de andar com Jesus, de poder ver tudo que Jesus estava fazendo, né, tão de perto assim. E o engraçado é que Jesus poderia falar assim para ele, não, vem, me segue, né? Vamos comigo. Não, vai dar tudo certo, vem que vai dar tudo certo. Mas Jesus não, ele já desmascara, já mostra ali para aquele homem, para aquele doutor da lei, que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E aqui, quando a gente vê esse texto, a gente sabe que Jesus está falando até de um conforto. Né? Jesus não tinha uma casa onde, no final do dia, cansado do trabalho do dia todo, ele ia voltar, ia tomar um banho, ia descansar, né? Como a gente tem. Jesus não tinha isso, né? Jesus não se preocupava com isso, né? Então, Jesus já foi bem claro ali com ele, falando que não tinha conforto nenhum, que se ele estava achando que seguia Jesus trazia alguns privilégios, né? Como ser um escriba trazia, ele estava enganado, porque ali andar com Jesus não trazia benefício nenhum, privilégio nenhum, pelo menos não ao ver terreno, né? Para aquelas pessoas daquela época. E eu separei aqui para falar com vocês, que foi o que o Senhor falou comigo no meu devocional, a respeito desse homem, falando de conforto. O Rick até compartilhou um pouquinho com vocês. No sábado eu estava com as meninas e a Má levou uma palavra, compartilhou algo simples ali com a gente, um devocional também. E a gente começou a conversar sobre o que ela falou, a gente começou a compartilhar o que cada uma estava vendo, né? Do que ela estava falando ali, da nossa vida com Deus, como Jesus rebateu o diabo, né, com a palavra de Deus, que Jesus não fez nada escandaloso, mas Jesus simplesmente falou da palavra dele, né, e expulsou aquele diabo, mandou ele embora, venceu a tentação. E eu compartilhei com elas que, enquanto a Má estava lendo ali, eu bati o olho naquela última tentação de Jesus. Eu até anotei aqui em Mateus 4:9, se você quiser abrir lá, não vou abrir aqui não, mas se você quiser abrir depois para dar uma olhada, Jesus está no deserto, o diabo faz várias propostas para ele, e uma delas é que se Jesus adorasse ao diabo, tudo que ele estava vendo, todos os reinos, seria de Jesus, né? E o engraçado é que ele fala algo bem específico, ele fala para Jesus, se prostrado me adorares. E eu achei interessante porque se Jesus simplesmente adorasse, daria na mesma, né? Porque Jesus estaria adorando, não é? Então, mas não, o diabo quer mais do que Jesus adorar, ele queria que Jesus se prostrasse. E o Senhor falou algo comigo a respeito disso, sobre como às vezes a gente se sente confortável em diversas áreas da nossa vida, em diversas áreas mesmo, tanto tipo no nosso trabalho, quanto na nossa casa, aqui na igreja. A gente sabe que de qualquer jeito, se eu fechar o olho aqui e eu adorar o Senhor, Ele está recebendo.
né? A gente sabe que depois que o véu foi rasgado, a gente não tem que ir até o templo para adorar a Deus, mas a gente sabe que de qualquer lugar, de onde a gente estiver, se a gente levantar um clamor, seja em pensamento, o Senhor vai receber, vai nos ouvir, né? Vai atender as nossas orações. E isso traz um conforto para nós, né? A gente se limita de diversas formas. A gente senta e a gente fica bonitinho, sentadinho, só adorando a Deus, e Deus está recebendo. Mas eu achei impressionante como o diabo quis algo a mais de Jesus. Ele não quis simplesmente a adoração de Jesus, mas ele queria que até o corpo de Jesus o adorasse. Ele queria que Jesus se prostrasse diante dele. E foi algo que o Senhor começou a falar muito comigo a respeito de mim, né? De como eu tinha entrado nessa zona de conforto, onde eu chegava, às vezes, aqui na igreja, eu sentava e, às vezes, nem queria levantar. Tinha preguiça de levantar no louvor, ou tinha preguiça de levantar para ler a palavra, e eu não estou falando que se você não levantar, você está pecando, não é isso, pelo amor de Deus, eu estou falando que às vezes a gente entra numa zona de conforto, que às vezes a gente chega, senta e, Deus está recebendo tudo que eu estou fazendo, porque o meu culto é racional, né? Meu culto está acontecendo aqui, na minha cabeça também, então, isso é uma verdade, amém? Isso realmente acontece, mas o nosso corpo também precisa adorar ao Senhor. E eu até compartilhei com as meninas ali que, por exemplo, quando eu estou com elas, eu estou por inteira. Quando eu estou aqui pregando para vocês, eu estou gesticulando, eu estou falando, eu estou sendo a Ingrid, sem reservas, né? Eu estou sendo por inteira, não estou um pouco aqui, um pouco longe, né? Eu estou 100% aqui. E tudo isso faz com que o meu corpo se movimente, com que eu brinque, que eu dê risada, que eu, se precisar correr, eu corro, se precisar pular, eu pulo, porque eu estou sendo eu, de verdade. E, às vezes, a gente entrou numa zona de conforto que a gente não consegue nem... A gente está na igreja, mas a gente não fica em pé, não canta, não ergue a mão. E isso é tão simples, mas a gente perde isso, por saber que se a gente fizer sentado, o Senhor recebe, né? Mas é engraçado, porque o diabo quis isso de Jesus. Olha como isso é importante. O diabo quis que Jesus se prostrasse para adorá-lo, né? E às vezes a gente perdeu isso, a gente não faz mais isso. Então, aqui, falando de conforto, Jesus estava mostrando para aquele doutor da lei que não havia conforto. E, claro, Jesus estava falando de um conforto físico, de uma cama, de um lugar, às vezes de alimento, né? Jesus estava falando disso. Mas como o Senhor falou comigo a respeito, né, dessa outra zona de conforto que a gente entra, eu estou compartilhando com vocês, amém? Vocês estão me entendendo? Quem está aqui está me entendendo? Então, tá bom. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Quantas vezes a gente já ouviu que o nosso coração é enganoso? E eu estava me lembrando, pensando em casa esses dias, quantas vezes eu já falei assim, alguém me chamava para pregar, e eu falava assim, não, amém, irmão, eu vou pedir para que, vou esperar ter uma paz, meu coração ficar em paz. Eu senti uma paz no meu coração, e aí, se eu sentir essa paz, eu faço isso. Né? Na verdade, o que a gente está querendo é se sentir à vontade, é ter confiança, né? E a maioria das vezes, para a gente compartilhar algo aqui, ou para a gente fazer alguma coisa aqui na igreja, trabalhar para Jesus de alguma forma aqui na igreja, sai da nossa zona de conforto. E a gente sabe que o nosso coração é enganoso. Então, se a gente for esperar uma paz que vem do nosso coração, a gente nunca vai se receber, porque o nosso coração sempre vai nos enganar. Por quê? A gente está saindo da nossa zona de conforto. Para eu estar aqui compartilhando algo com vocês, né, algo que o Senhor falou comigo, eu estou saindo da minha zona de conforto. Não é confortável para mim estar aqui, me expondo, me abrindo, entendeu? Vocês estão me entendendo? Então, quando a gente acha que todas essas confirmações simplesmente vêm do nosso coração, a gente cai no nosso coração enganoso, né? Se a gente quer receber uma paz, a gente pede ela para Deus. Deus, me dá paz para fazer isso, né? Se o Senhor realmente quer que eu faça isso, me dê essa paz. Não a gente espera sentir algo do nosso coração enganoso, porque a gente vai estar saindo da nossa zona de conforto, e o nosso coração sempre vai mostrar para a gente que a gente está saindo da nossa zona de conforto, que não é para a gente fazer isso. Eu estava aqui mesmo, toda vez, antes de eu pregar, eu fico nervosa, meu coração, eu tenho um frio na barriga, e eu fico, meu Deus, acho que não é para eu pregar. Gente, como assim não é para eu pregar? Né? Eu estou aqui para manifestar o reino de Deus. Deus quer que eu pregue. E se tem alguém que não quer que eu pregue, é o diabo. Então, se tem alguém tentando me convencer de que não é para eu estar aqui, ministrando a palavra, é o diabo, não é Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Está dando para entender? Então, sempre tem esse nervoso, esse medo, porque eu estou saindo da minha zona de conforto.
Eu não nasci para ser uma estrela, acho que ninguém nasceu para ser uma estrela, para ficar falando em frente da câmera, para ser perfeito em tudo, para não sentir nervosismo. A gente não nasceu assim, né? Tudo isso a gente vai se acostumando com o tempo, mas eu acredito que mesmo com o tempo, sempre tem um frio na barriga, sempre tem um temor, porque a gente está falando da palavra de Deus. Então, se tem alguém que não quer que você faça algo para Deus, é o diabo. Porque Deus sempre quer que você faça algo. Deus sempre quer te tirar da tua zona de conforto. Né? Aqui ele poderia ter enganado o escriba, falado, então vem, se ajunte a mim e vamos. Vamos que vai ser tudo perfeito. Mas não, ele já quis mostrar para esse homem que você quer vir? Venha, mas assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você vai precisar de fé e dependência, e não de curiosidade. Você está andando comigo só para ver o que eu estou fazendo, só para ver as curas e os milagres, isso não vai te sustentar. O que vai te sustentar é fé e dependência. É você crer que eu sou o Filho de Deus e que tudo que eu estou fazendo aqui vai dar tudo certo. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, nunca ache que o que você vai fazer para Deus, você vai estar extremamente confortável. Nunca ache isso. Que tudo que você vai fazer, você vai estar assim, nossa, estou super confortável, parece que, nossa, eu nasci para fazer isso. Não. Na maioria das vezes, eu até posso falar 100% das vezes, Deus vai estar nos tirando da nossa zona de conforto. Deus vai estar nos tomando de volta para o lugar que era nosso e que a gente se perdeu. Amém? Então, aqui, Jesus já mostra para a gente a respeito disso. Não é confortável. Não é... E é engraçado porque, às vezes, é o que algumas igrejas pregam, né, para as pessoas. Não, venha para Jesus que tudo vai ficar top. Só conforto. Você vai ter a casa do ano, você vai ter o carro do ano, você vai ser promovido no emprego, você vai ser próspero em dinheiro, né? É isso que a maioria das igrejas pregam por aí, né? Só que se a gente lê um pouco das Escrituras, se a gente vê um pouco sobre quem era Jesus, a gente vê que não é muito bem assim que Jesus está falando para a gente. Que, claro, ele ia suprir todas as nossas necessidades, não os nossos luxos. Né? Tudo que é para luxo nosso, não foi isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu as nossas necessidades. Então, não tem conforto mesmo. Não é simples, não é só momento de alegria. Tem dias de luta, mas também tem dias de glória. Amém? E aqui, se a gente continuar lendo, no versículo 21, o texto continua dizendo: E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Um outro homem chegou para Jesus e disse que também queria segui-lo, mas que primeiro ele teria que ir sepultar o pai dele. E a gente lê no texto, às vezes a gente até acha que Jesus foi um pouco rude, né, com esse homem. Poxa, o homem só queria ir sepultar o pai dele, mas Jesus vira para ele e fala assim, lê aí no versículo 22. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, se a gente lê, a gente até tem uma impressão rude de Jesus, né? Poxa, Jesus nem se importou, o homem só queria enterrar o pai dele, né? Só queria fazer ali um momento, né? Enterrar. Era um momento delicado. Poxa, Jesus nem quis entender. Mas, na verdade, se a gente for olhar isso mesmo a fundo, esse texto, quantas coisas a gente coloca na frente de Jesus? Esse homem aqui colocou algo importante que ele estava vivendo. Algo marcante para a vida dele, algo que estava sendo difícil, que estava realmente marcando a vida dele, que era a morte do pai, né? Ele estava sepultando o pai dele. Mas quantas coisas a gente coloca na frente de Jesus? Quando eu estava fazendo devocional, eu parei para pensar em quantas coisas eu já coloquei, né, na frente de Jesus. Não, quando eu tiver isso, eu faço. Não, quando eu me casar, eu vou fazer isso. Quando eu tiver filho, não, Deus, aí eu vou fazer isso. Sempre, quando sobrar um tempo, Jesus, quando sobrar um tempo, eu faço. Se não sobrar tempo, não deu para fazer, porque não sobrou tempo. A gente coloca seguir a Jesus em último lugar. E coloca coisas que são importantes? São, mas que não tem muito que a gente fazer. Né? Se a gente for olhar para o texto e olhar para a situação desse homem, ele estava muito triste em sepultar o pai dele. Mas o que mais ele poderia fazer pelo pai dele, se o pai dele já estava morto? Né? Tinha mais alguma coisa que ele poderia fazer para mudar aquela situação? Não.
Então, o que Jesus estava falando para ele? Que ele estava colocando coisas na frente de Jesus e que Jesus não ia esperar por isso. Que se ele quisesse seguir Jesus, ele ia ter que seguir. Senão, ele ia ficar para trás. Né? E até vi hoje o pastor Fabiano, ele postou acho que foi no status, um negócio bem legal. Era assim, era tipo um quadrinho com várias fotos, né? Aí a primeira foto era um bebezinho. Aí o balãozinho estava escrito assim: sou muito novo para seguir a Jesus. Tipo, sou um bebê para seguir a Jesus. Aí o quadrante do lado era um jovenzinho. Sou muito novo para seguir a Jesus, ainda tenho outras coisas para fazer. Aí um rapaz se casando: estou me casando, né? Ainda sou muito novo para seguir a Jesus. Aí no trabalho: estou trabalhando muito, não dá tempo de seguir a Jesus. Aí depois um outro velho: sou muito velho, não consigo ir seguir Jesus na igreja. E por último, um cemitério: olha que pesado, não deu tempo de seguir a Jesus. Se a gente colocar Jesus sempre como o último, a gente nunca vai encontrar tempo. Irmão, para pensar na sua vida. Esse dia eu estava parando para pensar na minha. Eu acordo cedo, vou trabalhar, volto. Aí eu tenho a casa para limpar, tenho janta para fazer. Graças a Deus que eu tenho um marido abençoado que me ajuda a fazer janta, que me ajuda nas coisinhas. Mas pensa, chega em casa, aí você dá uma ajeitada na casa, você faz janta, você janta, aí você, depois que você toma banho, você faz a sua ordem aí, tá? Aí você toma banho, janta, depois você tem um momento de leitura da palavra, ou você lê a palavra ou você assiste TV, é tipo assim, porque senão você vai dormir 5 horas da manhã, depois quem dirá que você consegue levantar no dia seguinte. Mas se a gente for olhar para a nossa rotina, a gente nunca vai ter tempo para seguir Jesus. Sempre vai estar apertado demais, sempre vai estar... Poxa, hoje não dá porque eu vou ter que fazer isso. Amanhã não dá porque eu tenho que sair com fulano. Amanhã não dá porque eu tenho outro compromisso com Beltrano. Nunca vai dar tempo de seguir a Jesus. Nunca vai dar para inserir Jesus na nossa vida. E depois vai se acabar os dias e a gente vai falar: poxa, mas não deu tempo de seguir a Jesus. Quando, na verdade, Jesus é tudo. Jesus é a nossa prioridade. Eu estava vendo uma ministração hoje que eu achei, cara, muito interessante. Muito boa mesmo, do Hernandes Dias Lopes, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito dele. E ele estava pregando sobre as prioridades da nossa vida. E ele falou algumas coisas sobre Maria, irmã de Marta e de Lázaro, lembra? Sabe quem é? Então, falou várias coisas sobre ela. E eu achei muito interessante. Gente, essa mulher, ela aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes, apenas 3 vezes. A primeira, que é quando Jesus vai na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Marta fica tarefada fazendo as coisas e Maria fica aos pés de Jesus. Esse é o primeiro evento dela na Bíblia. Ela aos pés de Jesus, aprendendo sobre Jesus. Jesus estava ensinando ali, ela larga tudo que ela estava fazendo, ela se ajoelha e fica ali, ouvindo o que Jesus estava falando. A segunda vez... qual que foi? A vez que Jesus também está na casa dela, ela se ajoelha aos pés de Jesus, chora e seca os pés de Jesus com os cabelos. Sempre aos pés de Jesus. Ela estava ali, com certeza, colocando tudo que ela tinha, a amargura dela, às vezes, preocupações, tristezas, aos pés de Jesus. Ela se ajoelha, chora aos pés de Jesus e seca os pés de Jesus com os próprios cabelos. E a terceira vez que ela aparece na Bíblia, quando ela está com aquele vaso de alabastro, né, ela quebra em Jesus, quebra aquele óleo, né, aquele perfume, cai sobre o corpo de Jesus. As pessoas criticam ela por ter feito isso, mas ela dá tudo o que ela tinha para Jesus. Então, os 3 eventos dela na Bíblia são marcantes. E é engraçado que, no final disso, os discípulos começam a criticá-la. Os próprios discípulos criticam aquela mulher por estar dando tudo o que ela tinha para Jesus. Olha que louco. Aquela mulher deu tudo o que ela tinha para Jesus, e os discípulos a criticavam. E ainda Jesus fala assim: não, isso que você fez vai ser lembrado para sempre. A sua história sempre vai ser contada. Essa mulher priorizou Jesus com tudo que ela tinha, né? Com a vida, com o que ela tinha trabalhado para ter,
para conseguir, que era aquele perfume. Eu acho que eu já compartilhei alguma coisa a respeito disso com vocês, e acho que outras pessoas aqui da igreja também já compartilharam o quanto era caro de se ter aquele perfume, o quanto as pessoas trabalhavam 1 ano para ter aquele perfume, e ela entregou a Jesus e foi criticada por isso. Mas é uma questão de prioridade. Nós definimos o que é prioridade para nós. Quando a gente acorda e vai fazer, a nossa primeira coisa quando a gente faz quando a gente acorda é uma coisa prioritária. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no banheiro. Porque eu quero fazer xixi a hora que eu acordo. É uma prioridade para mim, porque eu acordo apertada. Eu quero ir fazer xixi. Então, tudo é uma questão de prioridade. Às vezes a prioridade para você quando você acorda é ir lavar o rosto, ou é já ir escovar o dente logo assim que levanta. Então, tudo é uma questão de prioridade. Jesus tem que ser prioridade para nós. E a gente aprendeu uma vez aqui na igreja, que eu achei muito legal e eu nunca esqueço, e eu quero lembrar disso para sempre. Quando a gente vai montar uma lista de prioridades na nossa vida, a gente coloca Deus, família, igreja, trabalho, amigos. A gente monta a nossa lista e Deus é em primeiro, né? Mas a gente aprendeu que Jesus, ele é a lista. Ele não é o primeiro. Ele é tudo. Ele é todas essas coisas. Jesus, ele é a essência de tudo que nós fazemos. Então, se eu vou trabalhar, é para Jesus. Se eu vou almoçar, é para Jesus. Qualquer coisa que eu vá fazer é para que o reino de Jesus seja manifesto, através da minha vida, através da sua vida. Nós precisamos parar de procrastinar essas coisas, sabe? Porque o nosso tempo é muito curto, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Eu sei que eu tenho agora, e agora, né? Eu sei os segundos que eu estou vivendo, é isso que eu tenho. Daqui 5 minutos, eu não sei se eu tenho daqui 5 minutos. Né? Deus sabe se eu tenho daqui 5 minutos. Então, a gente precisa parar de procrastinar, parar de colocar coisas na frente de Jesus. Né? Tem tantas coisas para a gente fazer aqui na igreja. Eu mandei um áudio para a pastora ontem que foi sincero do meu coração. Cara, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa no meu trabalho. Eu já tenho bastante coisa aqui na igreja, mas não interessa. Se ela precisar de mim, ela pode me chamar. Eu estou aqui para servir. E é assim que a gente precisa ser, sabe? Eu compartilhei com as meninas também lá no sábado, que fazia tempo que eu não ajoelhava, porque eu sei que sentada Deus recebe a minha oração. Eu sei que se eu sentar e orar ali, Deus recebe. Amém? Mas fazia tempo que eu não me jogava mesmo de joelho, que eu não ficava ali, sabe, prostrada mesmo. Por quê? Porque eu entrei numa zona de conforto. Eu entrei ali num sistema, num ritmo de que, não, Deus recebe mesmo. Mas eu preciso fazer com excelência. Né? Se eu não posso ter reservas com Jesus. Se eu não tenho reservas com os meus amigos, se eu fico com eles até 4 horas da manhã, se deixar, a gente vira a noite junto. Por que com Jesus eu tenho reservas? Eu não consigo me dar por inteiro. Se para o meu marido eu me dou por inteiro, por que para Jesus eu não consigo me dar por inteiro? Então, a gente entra numa zona de conforto, só porque Jesus recebe nossos pensamentos, de onde a gente estiver. Mas até quando a gente vai ficar nessa, sabe? Até quando a gente vai deixar que essas coisas vão nos levando, até o ponto de a gente não orar mais, a gente não separar um tempo mais para ler a palavra, a gente não separar um tempo para jejuar, porque a gente entrou numa zona de conforto, a gente entrou num estado que a gente não sai mais dali. Para a gente estar tudo bem, tudo certo, eu venho de domingo, venho de quinta, ou vejo a live de quinta e está tudo bem. Está tudo certo, eu estou fazendo a minha parte. Jesus não pode falar que eu não fiz a minha parte, que eu estou fazendo, eu estou vindo, eu estou participando, estou tendo comunhão aqui com os meus irmãos no domingo. E a gente cria essa mentalidade, sabe? Mas até quando a gente vai ficar nessa? Eu acho que Jesus merece muito mais, sabe? Desses dias que a gente está lendo o Novo Testamento, não tem jeito. Você passa por todos os textos e você vê, poxa, Jesus curou aquele ali, Jesus libertou aquele ali, Jesus fez aquilo, restaurou a vida daquele ali.
Mas, cara, o que não dá para deixar batido é Jesus sendo preso, cuspido, sabe? Ter levado chicotadas, ter, sabe, morrido na cruz por nós, cara. Isso daí não tem como você não ler, você não parar tudo que você está fazendo e falar o que eu estou fazendo em resposta a tudo isso. Eu estou simplesmente sentando e orando com a minha mente, eu posso fazer mais. O que eu posso fazer? Sabe, se você olhar para você e você fizer uma análise hoje, você acha que você está fazendo tudo o que você pode? Se você tiver, amém, cara, glória a Deus, vamos que vamos continuar seguindo. Mas se você olha para você e você vê que você tem reservas com Cristo, cara, a gente precisa parar, orar e se entregar. A gente não pode ter reservas com Cristo. A gente pode ter reservas com qualquer outra pessoa, mas com Cristo não, cara. Com Cristo não, porque Cristo deu tudo por nós. Ele não teve reservas. Deus deu o seu Filho, a sua parte, a sua essência, para morrer por nós. E é uma coisa que a gente nunca vai conseguir explicar. E talvez a gente vai lutar a vida inteira para tentar retribuir algo que Jesus fez por nós. E a gente nunca vai conseguir. Mas o que nós estamos fazendo? Eu parei para pensar e para olhar para mim e eu vi o quanto eu posso fazer mais. Que horas? Se for da meia-noite às 6, não interessa. Eu posso fazer mais. Eu não, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos ver se vocês vão me entender. Domingo, depois do culto, segunda era feriado, amém? Eu não trabalhei no feriado, graças a Deus. Não trabalhei. E daí, os meninos queriam fazer alguma coisa no domingo à noite, porque segunda era feriado. Então, eu fui com algumas meninas para a casa da Lê, enquanto os meninos foram para a casa do outro menino lá, jogar videogame, sei lá, eles fizeram várias coisas lá. E eu cheguei na minha casa 4 horas da manhã. Eu fiquei lá, cara, de boa. Só teve uma hora que eu comecei a cochilar, comecei a falar nada com nada, porque eu já estava com sono mesmo. Mas eu fiquei lá sem reclamar, sabe? Eu estava feliz de estar lá. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu estava muito feliz e eu fiquei, cara. Se o Rick não tivesse ido me buscar, eu tinha ficado mais ainda. Mas isso com os meus amigos, para me divertir e tal. Mas será que eu faria isso, tipo, se eu estivesse aqui na igreja, se fosse uma vigília, se fosse um momento de oração? E talvez se eu ouça eu falando isso, e parece clichê, né? É até clichê para eu falar isso. Quando eu estou falando isso, eu fico pensando, meu Deus, as pessoas vão falar, nossa, de novo ela com a mesma conversa. Mas é uma coisa que a Má falou esses dias. Se o pastor está repetindo, é porque eu ainda não aprendi. Se o pastor está falando, é porque eu ainda preciso aprender um pouco mais. É porque ele também precisa aprender um pouco mais. Então, às vezes, a gente não consegue, cara. A gente dá tudo para ser feliz, dá tudo para se divertir, a gente se entrega para fazer os nossos sonhos, a gente corre atrás dos nossos sonhos, a gente faz, sabe, se esforça, trabalho dobrado para poder fazer tudo do jeito que a gente sempre quis. E amém, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, amém, que Deus abençoe muito mais você, o seu trabalho, que você consiga alcançar os seus objetivos. Mas e a nossa vida espiritual, sabe? A gente vê, tem uma canção que o Rick canta sempre, de um rapaz que está construindo a sua casa, né? Alguma coisa assim. E aí a Bíblia diz que alguém chega para ele e fala assim, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tens para oferecer? Né? A gente corre tanto atrás de tantas coisas, mas se hoje Deus pedisse a nossa alma, o que nós temos para oferecer, sabe? O que nós fizemos? A gente está vivendo uma vida empurrando com a barriga na nossa zona de conforto, tudo confortável, perfeito. O dia que dá eu vou, o dia que não dá eu não vou. Né? Quando Jesus não mediu esforços para nós. Jesus se entregou tudo que ele tinha. Ele poderia ter mandado um anjo, ter mandado qualquer pessoa, qualquer coisa para morrer por nós. Né? Que talvez já era melhor do que nós. Mas ele deu o seu próprio filho, cara. A gente não tem como viver uma vida e se esquecer disso. Não tem como eu me esquecer do que Jesus fez por mim e eu viver de uma forma deliberada. Não consigo. Não consigo esquecer o que ele fez e, vou fazer tudo o que eu quiser e a igreja lá, que os irmãos que lute lá. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Sabe? Então, não sei se ficou confuso para vocês, mas foi algo que o Senhor compartilhou no meu coração. O Senhor falou comigo a respeito disso. Quanto tempo eu não me entregava mais, eu não me derramava mais, quanto tempo eu
sei lá, não ligava porque as pessoas iam pensar de mim no culto, se as pessoas iam me ver chorando, iam me ver pulando, iam me ver caída, sabe? O que as pessoas, não interessa o que as pessoas vão pensar de mim, sabe? Eu não estou preocupada com isso. E se eu fosse você, eu também não se preocupava. É difícil agradar as pessoas e as pessoas sempre vão querer mais de você. Então, para com isso. Procura saber o que Deus está pensando a seu respeito, se Deus está te aprovando, se Deus está te reprovando, e é isso, cara, é isso que vai nos fortalecer, que vai nos dar esperança todos os dias. A minha esperança todos os dias que eu acordo é que as misericórdias se renovaram, que a graça dele está sobre mim, e que ele está comigo para viver mais um dia. Que eu tenho ele comigo para vencer as minhas tentações, para vencer os meus problemas, que eu não estou sozinha, sabe? Então, que nessa noite você possa pensar sobre isso, que o seu coração possa estar sensível à voz dele para ouvir o que ele tem, para te alertar, para te falar, você está fazendo isso, você não está fazendo isso, e que juntos a gente possa se entregar sem reservas, sem medidas, sem conforto. Eu vi hoje algo no Face, era uma frase assim, vai, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, não interessa se você está com medo, cara. Se Jesus está com você, vai com medo mesmo. Não tem problema você ter medo, não tem problema você sentir insegurança, desde que a sua dependência esteja em Cristo. As pessoas, vocês que estão aí na live, o pessoal que vem aqui nos cultos, não vem aqui para me ouvir, não vem por causa de mim. Não vem por causa do pastor Luiz Henrique, da pastora Janete, do pastor Luizinho, ou por causa do Breno, da Amada, Lê, que vai pregar, ou de qualquer outra pessoa. Vocês não vêm aqui por causa de mim, da gente, vocês vêm por causa de Cristo. Então, por que a gente se exige demais, se exige demais? É por causa de Cristo, cara. É Cristo que pode fazer tudo. A gente não pode fazer nada. Então, que junto a gente venha pensar sobre isso, sobre como a gente tem vivido a nossa vida, correspondendo ao que Cristo fez por nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esta noite. Nos perdoa, Pai, se muitas vezes nós nos importamos com tantas outras coisas e nem nos importamos com o Senhor, Pai. Ou achamos que não é nossa responsabilidade, que é responsabilidade de outra pessoa, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós fugimos, ó Pai, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos perdoa porque várias vezes nós deixamos que o medo, a insegurança ou a nossa prioridade, Pai, tomasse o lugar, Deus, que é do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nos perdoe por várias vezes a gente não confiar no Senhor, não depender do Senhor, ó Pai. E negar, Deus, tantas coisas que aparecem, Deus, na nossa vida e no nosso caminho. Nos perdoa por, às vezes, vivermos, nos esquecendo, ó Pai, de tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Nos perdoe por esquecer do Teu sacrifício, do que o Senhor sofreu por nós, ó Pai. Nos perdoa por esquecer, Deus, de todas essas coisas e somente pensar nos nossos sonhos, nas nossas realizações. Nos perdoa, Jesus. Nos ajuda, Pai, a todos os dias, Senhor, nos entregarmos sem reservas para o Senhor, ó Pai. Sem reservas, Jesus. O Senhor se entregou sem reservas, ó Pai. Então é dessa maneira, Senhor, que nós precisamos nos entregar, ó Pai. Que todos os dias nós possamos ser como Maria, ó Pai, estar dispostos a ficar nos Teus pés, Jesus. A aproveitar, ó Pai, tudo que o Senhor está nos ensinando, a sermos gratos, a nos entregarmos, ó Pai, diante do Senhor e que nada, Senhor, nenhuma frustração, nenhuma tristeza, nada possa nos tirar, ó Pai, dos Teus pés, Jesus. Porque nos Teus pés é o melhor lugar, ó Pai, para nós, Jesus. É onde nós permanecemos, ó Pai, humildes, ó Pai, dependentes do Senhor, Jesus. Nos ajude, ó Pai, a todos os dias nos colocarmos à disposição do Senhor, ó Pai. À disposição do que o Senhor tem para fazer, Senhor. Porque não sou eu que faço, não é nós que fazemos. É o Senhor que faz através de nós, Pai. Então, nos ajuda, Senhor, a vencermos as nossas barreiras. A sairmos, ó Pai, da nossa zona de conforto, Jesus. E a deixarmos de procrastinar, Jesus. Deixarmos de colocar outras coisas como prioridade, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Nos perdoe se nós fizemos isso, se nós fazemos isso tantas vezes, Pai.
Nós queremos viver diferente, nós queremos ter uma vida diferente, Pai. Nos ajude, Senhor, todos os dias a sermos pessoas que buscam, Deus, melhorar, ó Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém.